Eu me chamo Simone Lima, eu sou advogada aqui em Fortaleza, Ceará. Hoje tenho um escritório, sou sócio de escritório, está há 32 anos no mercado de trabalho só com previdenciário, e o previdenciário me encontrou logo antes de eu receber minha carteira, minha vermelhinha. Então, desde o início, né, eu sou previdenciarista, então não passei por outras áreas do direito. O previdenciário logo me agarrou, eu agarrei ele, e eu estou com ele até hoje. Eu me sinto verdadeiramente um instrumento de Deus, né, na vida de pessoas. Hoje estou como atual vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará, e também estou como coordenadora do IAPE do Ceará, né, represento o Ceará. E estou aqui tentando somar aí na vida de vários previdenciaristas, tentando aí mudar e trazer aí os benefícios para os advogados previdenciaristas. O advogado previdenciário é sempre muito importante na vida de um cliente, né? Eu não tenho dúvida, você tem uma experiência enorme aí, então, pelo que você nos contou do previdenciário. Pois é, e hoje a gente está falando sobre, vamos trazer o tema, né, sobre pensão por morte, um tema nos últimos anos, né, por conta de pandemia. Então, o mercado do previdenciarista, ele aumentou demais, porque com as portas fechadas do INSS, esses contribuintes que eram beneficiados do INSS encontravam as portas do INSS fechadas. E aí, a quem eles iriam buscar, né? Se estavam todos fechados. Então, o advogado previdenciarista hoje se tornou, de certa forma, imprescindível para essas pessoas, porque primeiro iam até o INSS, se o INSS negasse, eles procuravam o advogado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, mudou. Assim que acontece algum problema, eles preferem procurar logo o advogado previdenciarista para que dê entrada de uma certa forma, de uma maneira diferente. E aí eu vou trazer um exemplo aqui do nosso tema, né? Pensão por morte. Qual o pré-requisito dessa pensão por morte? Precisa haver uma ocorrência, um óbito. Precisa ter alguém ter morrido, e esse alguém que morreu, ele tem que ter a qualidade segurada, ele tem que estar segurado pelo INSS, ou trabalhando naquele momento, ou dentro do período de graça, né? Então, a ocorrência é o óbito, e do óbito o cônjuge vai procurar o advogado para ir atrás desse direito desse contribuinte, né? Só que muitas das vezes, o que é que acontecia? Aquela pessoa trabalhava de forma informal, não trabalhava regulamentada. Então, é por isso que eu digo, procurar o advogado, você vai procurar ele para dar entrada de uma forma correta. Imagine só, como aconteceu demais. Viúvas desamparadas, que eram sustentadas pelos seus cônjuges, chegavam e diziam, olha, meu marido faleceu. Mas vem cá, ele trabalhava? Ele tinha uma carteira assinada? Não, ele era autônomo. Autônomo? Até que ponto que ele era autônomo? E onde que entra a expertise do advogado. Porque para outro qualquer dizer, não, realmente, se ele era autônomo, não contribuía, não tem o direito de receber pensão por morte, né? Mas não é assim que se acontece quando você tem a expertise. Você vai questionar. E aí eles começavam a dizer, olha, mas ele trabalhava para fulano, ele tinha horário para entrar, tinha horário para sair, ele obedecia ordens, ou seja, ela falava todos os pré-requisitos de um funcionário. Só que para ela, não. Ele era um autônomo, ele não trabalhava para ninguém, não. Só que ele tinha horário de entrada, horário de saída, ele tinha a pessoalidade, ele tinha a onerosidade, ele tinha a subordinação. Então, é nesse momento que o advogado previdenciarista entra em ação, e eu digo previdenciarista porque muitos podem dizer assim, não, calma aí, e o trabalhista? Também entra em ação. Porque aí a gente tem duas ações num canto só. Porque a gente tem uma empresa que não regulamentava o seu funcionário e que deverá regulamentar, e a gente tem que ir para cima do INSS e dizer assim, olha, a culpa não é do meu cliente, eu tenho prova contundente que ele era o funcionário, quem tinha que efetuar esse pagamento era o empresário e não o meu cliente.
E aí a gente tem que demonstrar aí, dentro do direito dele, que ele teria no caso, o cônjuge dele teria que ficar resguardado pelo INSS, entendeu? Então, e aí, professora, eu entro direto com o trabalhista ou eu entro direto com o previdenciário? Depende. Se você tiver boas provas, se você entrar diretamente na Justiça Federal, né, depois que entrou no INSS, é claro, e foi negado, você tem como conseguir sem nem ir para o trabalhista. Mas quando você tem provas frágeis, vai para o trabalhista e, concomitantemente, vai para a esfera federal também para pedir os dois, né? Uhum. E aí vai um do lado do outro, e aí você vai criando prova aqui, porque quando você faz uma ação trabalhista, você tem depoimento, você tem testemunha, então você acaba criando prova bem aqui, você vai trazer depoimento do empresário também para dentro do processo, e aí você acaba tendo um pouco mais de prova bem aqui. Mas se você tiver bastante provas, você pode ir direto para o federal, tá certo? Então, para um benefício de pensão por morte, precisa ter a ocorrência morte, preciso ter a qualidade de segurado, ou que pelo menos esteja dentro do período de graça. O que é o período de graça, professora? É quando você sai do emprego. Saiu do emprego, o INSS funciona como uma espécie de seguro. Só que saiu do emprego, ele te dá no mínimo 12 meses. Se acontecer, tiver alguma ocorrência com você durante esses 12 meses, você vai estar segurada. Aí vamos supor que essa pessoa saiu. Em menos de 12 meses, ele faleceu. O contrato estará coberto. E poderá essa qualidade de segurado aumentar até 36 meses. Vai depender de cada caso, tá? E a comprovação de dependente. Porque na pensão por morte, hoje em dia, o cônjuge, eu sempre dou o exemplo do papai e da mamãe, estão casados há 45 anos. Meu pai e minha mãe são casados tem 4 meninos, eu sou uma delas. Se Deus o livre e guarde, meu pai falece, minha mãe casada, de papel passado e tudo, eu preciso comprovar qualidade de dependente da mamãe. Porque o que tem de casal que está casado há 45 anos e já se separaram de corpos por aí, não está no gibi. Então, hoje, o que é que a lei diz? Que você precisa comprovar que aquele casal, né? E aí eu falo casal aqui independente, homem, mulher, homem, homem, tem que estar convivendo durante os últimos 24 meses. Então, eu preciso comprovar essa dependência. Aí eu vou ter lá a certidão de casamento do papai, há 45 anos atrás. Vou ter 4 meninos, que a mais nova tem 30 e poucos anos. E o que é que eu tenho de agora? Qual é a prova que eu tenho dos últimos 2 anos? Né? Então, eu preciso trazer para o INSS que nos últimos 2 anos, papai e mamãe, 45 anos no papel, mas também, de fato, existe ali uma união estável. Existe ali uma união estável, não, desculpa, uma convivência, entendeu? Aí eu venho aí para a união estável do mesmo jeito. Às vezes não precisa de papel nenhum, mas se eles estão morando na mesma casa durante os últimos 2 anos, eu tenho como comprovar essa qualidade de dependente. E isso independe se é homem, se é mulher, porque muitas das vezes eu digo isso, minha querida, porque eu já recebi muitos homens lá no escritório dizendo, não, eu não vim atrás não, porque eu não dependia dela não, o dinheiro dela era só dela, ela era aposentada, né, porque se é aposentada, e o dinheiro era só dela, eu não dependia dela. Só que é o seguinte, não tem isso de depender, a dependência que a gente fala é um estar junto com o outro, por mais que o dinheiro era só dela, mas ela ajudava ali, porque, por exemplo, se ele pagava um salão para ela e uma roupa para ela, e agora, com o salário dela, ele não paga mais, ela está ajudando ele, entendeu? Então, gera essa dependência, tá certo? Ah, que bacana. Bom, acho que a gente conseguiu entender um pouquinho aí, então, o que é a pensão por morte, os requisitos, você comentou do período de graça também. Em relação à carência, tem carência para pensão por morte? Pois é.
A pensão por morte, ela não tem carência, mas ela tem pré-requisito para o cônjuge, que na pequena reforma, que não era assim, né? Veio mudando, né? Porque houve várias reformas durante 2015 para cá. E aí, uma das pequenas reformas, ela traz exatamente isso, que o cônjuge, ele precisa comprovar os 24 meses que está junto com aquela pessoa, independente se é casada no papel, se é só juntas, e precisa também comprovar 18 contribuições daquele falecido. Não necessariamente terá que ter as 18 contribuições consecutivas. Poderá, por exemplo, ele ter contribuído 10 meses lá atrás e agora ele contribuiu mais 8. Entende? Então, tem o pré-requisito das 18 contribuições para com o cônjuge. Então os filhos, né, também. Filhos não precisa comprovar dependência. Por si só é dependente. E aí quero trazer aqui para vocês, que é o que também rola demais, essa dúvida. A pensão por morte para filhos, vai até que idade? Se ele estiver fazendo faculdade, mantém a pensão por morte? Vamos lá. Hoje, a pensão por morte, ela só vai até os 21 anos. Independente se ele está fazendo faculdade ou não está fazendo faculdade. Até 21 anos sem prorrogar. A gente não pode confundir a pensão por morte com a pensão alimentícia. A pensão alimentícia é que a gente pode pedir a prorrogação até que aquele filho se forme ou até que ele possa se sustentar. E, inclusive, o pai precisa pedir a exoneração para parar de pagar aquela pensão alimentícia. Diferente da pensão por morte para os filhos menores. Completou 21 anos, não tem choro, não tem vela. Acabou-se. Eles cortam, inclusive, automaticamente. E quando é que o filho poderá dar continuidade em receber essa pensão por morte? Quando ele é maior e inválido, certo? Se não for, completou 21 anos, pode estar fazendo faculdade, pode estar sem trabalhar, ele vai ser cortado automaticamente. Então, as pessoas confundem a pensão alimentícia com a pensão por morte. Demais, demais. Eles acham que por estar fazendo uma faculdade, ainda não ter um emprego. Então, eles acham que a autarquia irá se compadecer. Então, tem muitos que chegam e digam, olha, eu perdi, eu ainda estou na faculdade, doutora. Eu gostaria de pedir o restabelecimento da pensão por morte. Não tem. Não tem. Não tem nenhum julgado quanto a isso. Não existe. A autarquia não quer saber disso. Outra coisa, tem uma súmula que eu gosto sempre de trazer na pensão por morte, a súmula 416, que ela fala da seguinte forma, e aí a gente traz novamente a questão da qualidade segurada, né? Muitas das vezes, aquele indivíduo, eu vou dar um exemplo aqui de novo do papai. É fácil. Bora lá, meu pai tem 65 anos. E o papai, ele estava com o benefício de auxílio-doença até mês atrasado. E foi cortado, eu pedi o restabelecimento, porque ele ainda está em possibilidade de trabalhar. Só que ele já completou os 65 anos. Eu poderia pedir para ele o quê? Se ele tem os pré-requisitos da aposentadoria, que é o mínimo 15 anos, mais 5 anos. Eu poderia pedir a aposentadoria dele, no lugar de restabelecimento. Só que eu quero restabelecimento, porque aí ele consegue receber o atrasado. Mas se Deus me livre e guarde, meu pai viesse a falecer. Ele hoje já conta com a possibilidade de se aposentar. Ele já conta com a possibilidade de se aposentar. E a súmula 416, ela fala exatamente isso. Se aquele de cujo que faleceu já tinha a possibilidade de se aposentar, se ele já tinha o pré-requisito de se aposentar e não se aposentou, prevê nessa súmula que é devida à pensão para aquela viúva.
Ou seja, ele já tinha o pré-requisito de aposentadoria e não fez, por algum motivo. Do papel, eu ainda estou atrás de um benefício, mas por motivo X, Y, Z, não foi atrás da sua aposentadoria. E chegou um momento que ele não foi e faleceu. Se no momento que eu estiver atendendo aquela viúva, eu verificar que o mesmo já existia a possibilidade de se aposentar no momento óbito, eu pedi a pensão é por morte para aquela viúva. Então, é que você precisa estar atento para que você possa perder o direito de uma viúva. Como é importante o trabalho de um advogado previdenciarista na vida dessa. Entende? E assim, em relação ao pedido em si da pensão por morte, como que faz, né, para solicitar a pensão por morte? O seu cliente vai trazer os documentos ao seu escritório, você vai solicitar no INSS esse pedido de pensão inicialmente? O que acontece? Hoje, os advogados previdenciaristas, eles têm um sistema chamado SAG, que é um sistema diretamente interligado, OAB e INSS. Então, o sistema advogado e INSS. Então, a gente faz a solicitação, demonstra ali que naquele pedido há a ocorrência óbito, que naquele pedido há qualidade de segurado, demonstra ali também qual é a dependência, qual é a classe, né? Porque na Lei 8.213, nos seus artigos, eles falam quem é as classes, quem é que vai ser o seu dependente, né? Então, eu vou trazer ali. Eu vou estar trazendo quem? O cônjuge? Não, o cônjuge faleceu. Vou estar trazendo um filho maior incapaz? Eu vou estar ali um irmão maior incapaz? Eu vou verificar pai, uma mãe? Eu posso pedir pensão para o pai e para a mãe? Pode, desde que não haja a primeira classe, porque vai por classe, né? Que primeiro vem o cônjuge e os filhos. Né? Indicados também são comparados, equiparados a filhos, tá certo? Então, eu vou trazer ali a primeira classe. Se caso não tenha a primeira classe, aí eu vou para os seus ascendentes, entende? Então, eu vou trazer ali daquele pedido, faço solicitação pelo INSS. Aguardo, quando eu faço a solicitação, eu aguardo um prazo no máximo de 90 dias para ter esse retorno. Caso o INSS não me dê esse retorno, eu vou para o judiciário. Tá certo? Aqui, eu digo isso aqui no meu estado, no judiciário, porque hoje o meu escritório está para 15 estados. Por exemplo, em São Paulo, eu não faço isso. A gente tenta o máximo no administrativo, porque o judiciário de São Paulo é muito mais demorado, então é muito mais fácil a gente conseguir êxito no administrativo do que no judiciário, no sentido de demora, certo? Então, faço a solicitação e aguardo. Se ele não vier, eu peço no judiciário. Entendi. Então, também cabe ao advogado analisar se compensa mais prosseguir administrativamente ou judicialmente, de acordo com o Estado. Isso, de acordo com o Estado, de acordo com o caso, porque muitas das vezes, se o caso não tem bastante prova, não adianta. O INSS, o que é que o INSS vê? Cara crachá. Deixa eu olhar aqui. Ele está pedindo a pensão por morte, deixa eu ver aqui se ele estava contribuindo. Se for aquele caso daquele rapaz que trabalhava de forma irregular, o que é que ele vai fazer? Ele vai na fora. Entendeu? Porque é cara crachá. Então, ele mesmo que eu explique, olha, moço, mas ele estava aqui trabalhando. Estou aqui com as provas. Ele não quer saber. Ele está olhando ali no CNIS da pessoa, né? Que é aquele cadastro que tem do trabalhador. E vê que não há contribuição, para ele não quer nem saber, ele vai negar. Então, eu já sei que eu não vou poder ficar persistindo no INSS numa coisa que eu sei que eles não vão acatar. Então, por mais que seja demorado em outros estados, né? Eu vou ter que ir ao judiciário, eu vou ter que ter um juiz que possa decidir isso para o meu cliente, entendeu? Porque eu não vou ficar batendo lá como eu digo assim, murro em ponta de faca, lá no INSS, pedindo que eles reconheçam uma coisa que para eles não tem como reconhecer. Exatamente. Aí pode ser que precise de uma audiência, de testemunha, né? Geralmente, é um
os benefícios que mais tem audiência no nosso escritório é o benefício de pensão por morte. Ou para provar essa questão da qualidade de segurado, ou para provar essa questão da qualidade de dependente. E aí eu trago para vocês a questão que hoje é moda. Você conhece uma pessoa e vai morar com ela. O famoso união estável. Hoje, estável é equiparado a um casamento. Então, seus regimes são, inclusive para, idênticos, né? Então, por exemplo, se é uma união estável, eu tenho que comprovar, mediante indícios de provas materiais, e aí eu vou ter alguns exemplos para vocês, tá? Do que é que você pode, como é que você pode comprovar, porque tem casal que não gosta de tirar foto, tem casal que não gosta de aparecer, tem casal... Então, você precisa ir em busca de elementos, indícios de prova material que existia ali uma união estável, tá? Posteriormente, com certeza, irá haver uma audiência onde vai ser colhida o depoimento da parte, onde vai ser colhida, no mínimo, duas testemunhas para comprovar aquilo que a gente vem dizendo na inicial, tá? E, bom, tem agora também, finalizando, você tem alguma dica para quem está iniciando? Tem muita gente começando agora que nos acompanha no direito previdenciário, que está aí, às vezes, no primeiro pedido de pensão por morte. Tem alguma dica para os iniciantes da área previdenciária? Pronto, vamos lá. A primeira dica que eu dou para vocês é: converse com o seu cliente, investigue o seu cliente. E por muitas das vezes você vai ser um advogado previdenciarista com um pezinho no trabalhista. Por quê? Porque você precisa ter essa atenção. Outra coisa, na hora de verificar a qualidade de segurado, muitas das vezes a gente salva o cliente por um triz. Porque, por exemplo, quando eu falei para vocês da qualidade de segurado, que você tem no mínimo 12 meses, e você pode esticar isso até 36 meses, vai depender dos pré-requisitos. Muitas das vezes, a gente vai até o final, ainda consigo mais 45 dias. Então, é justamente aquele 45 minutos do último tempo do campeonato. Pronto, é tipo isso. Então, vocês precisam ter bastante atenção. Eu sempre digo, olha, eu ministro muita aula em vários estados, e aí o que acontece? Muitas pessoas me procuram para parcerias, e eu acho isso incrível, sabe por quê? Porque você consegue ganhar o melhor benefício para uma pessoa expert, tá certo? E você depois vai criando asas para você fazer sozinho o que você tem que ser feito. E não brinca com o direito do cliente, porque não é fácil, você não dorme com a cabeça tranquila se você sabe que deixou uma viúva desamparada, como aconteceu com um caso de uma parceira minha, que não era uma viúva, era um viúvo, que teria direito de receber esse benefício para o resto da vida, porque ele tinha mais de 45 anos, né? Porque hoje em dia existe esse escalonamento, porque antes a pessoa faleceu, comprovou que era dependente, você teria o benefício para o resto da vida. Hoje em dia, não. Existe um escalonamento, vai depender da idade. E aconteceu com uma parceira dessa, que ela foi fazer sozinha e trouxe para mim, quando o juiz deu a sentença de improcedência, ela entrou com embargo, foi suspenso o prazo, mas quando foi suspenso o prazo, ele reabriu para o recurso e ela não fez o recurso correto. Ela teve que dizer para o cliente: não vou conseguir. Ele conseguiria um benefício para o resto da vida. Ela praticamente não quis mais advogar. Então, a dica que eu dou: não se aventure com o direito que você não sabe. Procure alguém da sua confiança para que você possa contar a princípio, né, para que você possa ter como soma na sua advocacia, para você não brincar com o direito do cliente. E você, aos poucos, você vai pegando aí todas as manobras do que tem que ser feito dentro do processo, o que você precisa saber. Por exemplo, na união estável. Na união estável, você precisa buscar provas. E a gente tem aqui, só para finalizar, na portaria 991/22, que tem uma lista de documentos que você pode ir em busca para comprovar a dependência. E dentre elas, é o plano funerário, é o plano odontológico, é o cartão de crédito, é
é a ficha A. O que é a ficha A? Geralmente, na sua casa, passa uns agentes comunitários perguntando quem é que mora, se tem problema de pressão, se tem problema de... Pronto. Ali, aqueles agentes, eles têm uma ficha chamada ficha A, onde você tem todo o grupo familiar. Que se você pegar uma ficha dessa, que é uma ficha oficial, você vai ter como comprovar, olha, tá aqui, ó, desde tal data, a agente comunitária passa pela casa e mora fulano, ciclano, beltrano. Então, ali é uma prova forte, entende? Então, você precisa demonstrar que aquela pessoa mora ali, entende? Então, tem várias fórmulas de você conseguir esse benefício, de trazer o melhor benefício para essa pessoa e deixar essa pessoa amparada. Advogado não é brincadeira, né? Precisa sempre ter muita atenção em todos os casos. Com certeza. Mas vamos para as perguntinhas agora? Eu acho que tem algumas perguntinhas no chat. Vamos ver. Ó, a Ingrid mandou. No caso de um casal que é separado, no caso, o ex-cônjuge tem direito? Pois é. Depende. É por isso que eu digo, olha, separou, vai lá no juiz de alimento e pede uma pensão alimentícia. Porque se ele arrumar outra, aí vai dar certo para ex. Se não, se ela não fizer isso, ela não vai ter direito, porque a dependência não é mais dela, é da outra. Entende? Antes, o pessoal pegava e disse, olha, eu tô aqui com papel casada. E aí o cara saía de casa, arrumava outra, vivia o resto da vida lá com a outra. Aí a confusão era, porque aqui tinha um papel que se achava a dona, ia lá e botava o papel. Eu sou casada. É por isso que veio essa modulação, essa modificação, de que você precisa comprovar que está os últimos 2 anos com o cônjuge. Por quê? Porque acontecia muito isso. Porque quem é ex-cônjuge só vai ter direito se, por lei, se ela foi lá no juiz da família e disse, olha, marido foi embora, mas eu dei a vida toda para ele, eu quero uma pensão alimentícia. É muito melhor você chegar lá, dar o divórcio, porque tem gente, não vou dar o divórcio não, porque se ele morrer não vai ter direito a nada, tá certo? Ainda vai ter preocupação, porque se tiver outro filho, vai querer pegar até a casa anterior lá, quem sabe, entendeu? Então, o ex-cônjuge só vai ter direito se ele voltar, porque acontece o ex-cônjuge voltar no final, né? Quando adoece, vai brincar fora, e quando adoece, volta para quem? Para 01 cuidar, né? Aí a 02 não quer saber mais dele, mas a 01 aceita de volta. Aí, se aceitar de volta, aí tem que comprovar os últimos 2 anos que aceitou de volta. Então, não pode nem... E ainda tem que pedir a Deus que não morra tão cedo, né? Quando aceitar de volta. Ou então, se caso tenha pedido uma pensão alimentícia, aí sim vai dividir entre as duas, entre a 01 e a 02. Então tem que tomar muito cuidado sempre de acordo com o caso concreto, né? Não dá... Vai depender da pensão. Isso mesmo. E, bom, aí aqui tem uma outra pergunta. Andressa Ramos, eu acho. Se precisa ter a negativa do INSS da pensão por morte para entrar com a ação judicial? Olha, nenhum processo de benefícios contra o INSS poderá entrar no judiciário se não esgotado a via administrativa. Então, todos vão ter que passar pelo INSS. Respondida a pergunta. Aí tem uma outra pergunta aqui. Maria Angélica da Cruz. Filha que cuidava da mãe. Faleceu. Mãe divorciada sem renda. E os outros filhos todos casados. Posso pedir pensão? Não consta como dependente da filha no IR. Deu para entender a pergunta? Deu para entender. Acontece isso direto. Tem filha que se dedica à sua mãe, cuida lá dela, e, inclusive, esse filho também tende a achar que a casa que a mulher deixou é só dela. E que não existe isso. Quando é que um filho vai poder pedir o benefício de uma mãe? Mesmo que... mas eu não estou como dependente do IR, no imposto de renda. Eu estava como dependente do imposto de renda. Não está, porque ela é maior de idade.
só vai ter dependência dessa mãe uma filha que tiver incapacidade. Se ela não tiver problemas, nenhuma deficiências que a incapacite, e olha só, não é qualquer deficiência. Não é a deficiência, eu estou aqui deficiente, mas eu trabalho, eu sou telefonista. Eu tenho aqui uma deficiência, mas eu trabalho, eu sou vendedora. Não, tem que ser incapacitante. Você só é deficiente maior de idade da sua mãe e do seu pai. Você só pode ter dependência se você tiver incapacidade laborativa. Se você não tiver, provar essa incapacidade, então a mãe vai falecer, o benefício vai ficar para o governo, se não tiver o pai para receber, e acabou-se. Tá. No caso, a filha não vai ter direito, né? Não. Tem uma outra pergunta. Do Luiz Fernando. Minha cliente relatou que seu pai faleceu há 3 semanas. Faz 18 anos que não estavam mais juntos. Constituiu uma nova família e teve 3 filhos, mas também não convivia com o pai há uns 2 anos. Como proceder nesse caso? São 2 mulheres no caso, uma casada e uma união estável. É a 01 e a 02. Aí. Pelo que eu entendi, a 01 ele deixou e esse filho é dessa família. E a 02 ficou com ele até o final e tem mais 3 filhos. A pensão por morte, quem vai ter o direito de receber é os filhos menores, mais a 02. Com essa pensão, a 01, se ela estiver pedindo pensão alimentícia, né? Os filhos que são maiores, nenhum tem direito a receber nada. Aí vamos supor, não, mas nem na primeira família, nem na 01, nem na 02, existe mais filhos menores. Quem é que vai receber? A 02. Entendi. Então, os filhos... E aí divide essa pensão? Como é que fica? Através de um rateio, existe um artigo que fala sobre isso, tá? É assim, a cônjuge, que no caso seria a 02, independente se ele casou a primeira vez, a segunda vez, eu já tive casos que tinha a 01, a 02, a 03, a 04 e a 05, ainda apareceu a 05. Então, o que é que ter levado em consideração? Quem ficou os últimos 2 anos com a pessoa? A 01, 02, 03, 04, 05. O 03. Então o direito é da 03. Entende? Sim. Porque é ela quem ficou com ele. Eu digo isso porque no meu caso, que tinha a 05, é assim, a primeira ele teve só uma filha. Não tem direito a nada. A segunda, ele casou e teve 3. Separou. A terceira era uma mulher que ele teve um filho, namorou, teve uma filha, só que quando ela terminou com ele, ela já tinha engravidado. Então, combinaram, e a 04, né? Não é 05, não. Até a 04, que a 04 era a minha cliente. A minha cliente era a 04. Os últimos 5 anos, quem ficou com ele, quem cuidou da doença dele, foi a minha, a 04. E essa 03, ela apareceu no meio do processo com um filho que ninguém conhecia, porque ele não tinha dito para ninguém. Entende? Então, quem é que vai ter direito? A minha cliente e a filha menor que apareceu, e do casamento que ele teve 3 filhos, tinha mais 2 menores. Então, sempre é dividido essa pensão para o cônjuge, que no caso é a minha, por mais que era união estável, é cônjuge dele, estava com ele. Para ela e 10% para cada filho. Nossa, e nesse seu caso é muito interessante, porque como que era judicial? Como que as pessoas, como que cada um, eles sabiam da existência de todos? Quando eu entrei para a minha, eu sabia da existência da primeira, que era maior de idade, então não tinha nem o que questionar. Eu sabia da existência da segunda, filhos, que eu nomeei os 2 menores para entrar, para ratear, não queria nada que não era, né? Eu quero o que é de direito da minha cliente. E essa 03 apareceu no meio do processo. Inclusive, esse processo eu levo até para a sala de aula e mando o pessoal olhar a audiência, porque ela encontra a filha mais velha do falecido pelo Instagram, pelo sobrenome. E se você conhece fulano, se conhece, é meu pai. Isso não é porque eu estou procurando por ele. Aí depois ele faleceu. Aí depois eu tenho uma filha com ele. Nossa, que confusão. Petão. A mulher apareceu dentro do processo, como interessada também.
foi ouvida na audiência, o juiz entendeu que ela não tinha nada mais com o cliente, foi realmente que quando eles terminaram o namoro, ela estava grávida e cada um ficou por seu lado, é tanto que foi quando meu cliente conheceu minha cliente, né? Meu cliente, não, o falecido conheceu minha cliente, que eu nem fui falecido, e aí ele verificou que realmente a minha cliente foi a última companheira dele. Ah, que bom. Deu tudo certo. Aí, não. Aí tem uma outra pergunta. Deixa eu só olhar aqui. É possível pedir pensão por morte se o falecido recebia LOAS? Não. Por que não? Porque o LOAS, ele é um benefício de prestação continuada, que ele é unipessoal e que falece com a pessoa. Uhum. O BPC-LOAS, ele é um benefício que é entregue para o idoso ou deficiente que comprove a baixa renda. Então, é um benefício que não tem 13º e é um benefício que ele não sucede para outras pessoas, porque ele é unipessoal. A pessoa falece junto com a pessoa. Ele está ali para atender às necessidades básicas daquele. Uhum. Na hora que ele falece, não tem mais o que atender. Entende? Entendi. O BPC-LOAS, ele não gera uma pensão por morte. Então, muitas das vezes a pessoa chega para mim, olha, meu marido morreu e eu quero uma pensão por morte. Ele recebia 13º? Não, ele recebia um BPC-LOAS. Pronto, já verifica aí que a pessoa não tem direito a uma pensão por morte. Só se por um acaso aquele BPC-LOAS era para ter sido concedido uma aposentadoria para ele e concederam um BPC-LOAS. Como é que eu sei isso? Verificando se ele não tinha um pré-requisito, que aí entra lá na súmula 416, que eu falei para vocês, que quando a pessoa tem o direito a estar aposentada e tem um benefício de prestação continuada, eu posso transformar isso em uma pensão por morte. Perfeito. Aí a Ingrid mandou outra pergunta. Ainda sobre o caso que você comentou, nesse caso, a filha era registrada ou precisou comprovar a paternidade? Ela era registrada, porque o rapaz registrou ele, escondido de toda a família. Mas se por um acaso houvesse a necessidade, então a mãe teria que entrar com pedido de DNA e tal, para que assim, né? Ia demorar um pouco mais para a filha lá receber, mas nada demais, porque quando a gente soube que existia uma nova criança, a gente não se opôs a dar o que é de direito da criança, de jeito nenhum. Aí tem outra pergunta. Maquita. Quais são os requisitos de pensão por morte em 2004? Essa acho que é uma pergunta mais específica. A gente precisa voltar lá atrás, né? Porque a lei do previdenciário, ela é regida a cada tempo. O que significa isso? Se, por exemplo, lá atrás, por exemplo, em 2004, não tinha idade. Eu tinha 19 anos. Se o marido falecesse, eu ia receber pensão por morte pro resto da vida, né? E averiguar quais os pré-requisitos lá em 2004. Mas, basicamente, o que é hoje, só que com uma facilidade maior. Por exemplo, se o falecido, né, morreu lá em 2004 e ninguém pediu a pensão e quiser pedir uma pensão hoje, a regra que vai ser aplicada vai ser a de 2004. Justamente. Eu acho que encerraram as perguntas aqui, pessoal. Simone, muito obrigada por aceitar o convite, pela live. A gente aprendeu demais com você hoje, foi muito gostoso. Lembrando, pessoal, que para calcular a pensão por morte, se vocês precisarem, o CJ tem o software, vai ajudar vocês com as dúvidas. A gente tem suporte também, se vocês precisarem, tem treinamento ao vivo. E eu acho que é isso, pessoal. Obrigada, viu, Simone? Eu acho que mandaram mais uma última pergunta. No meu caso, foi a filha que faleceu, a mãe vivia com ela sem renda, divorciada. Com outros filhos. Foi aquela pergunta que você já respondeu, né? É outra pergunta. Ela disse que outra? a filha que faleceu e a mãe era dependente. Posso solicitar essa pensão por morte, já que a mãe estava sem renda, divorciada, pelo que eu entendi aí? Sim,
Se a filha dela não tivesse filhos, cônjuges, sobe para ao ascendente. Então, se for comprovado, e aí eu trago um caso rapidinho para vocês, por exemplo, teve um caso da gente que era um professor. A mãe ganhava um salário mínimo. Ela era aposentada, ganhava um salário mínimo. Só que, só com o plano de saúde dela, ela gastava quase R$ 900. Então, quem ganha um salário mínimo gasta R$ 900 de plano de saúde. Com o que vai se sustentar se não fosse o filho que era professor de uma faculdade federal? Uhum. Então, comprovou que essa mãe era dependente do filho, mesmo ela recebendo um salário mínimo. Porque é sabido, né, que se você ganha um salário mínimo e paga 900 de plano de saúde, sobra 400 para comer, se vestir, passeio, para... Não dá, se não fosse o filho trazendo esse refrigério aí para a mãe. Então, sim, se o filho falece e é comprovado, como teve vários outros casos, né, de filha ter cartão de crédito e o pai ser seu dependente, dela pagar o plano funerário desses pais, mesmo eles tendo a aposentadoria, se eu comprovo, porque eu posso acumular, pensão por morte é algo acumulado. Então, eu posso acumular a pensão por morte de um filho com a minha aposentadoria, tá certo? Eu posso acumular um auxílio-doença com uma pensão por morte. Então, Uhum. alguns benefícios que vocês podem usufruir e acumular com essa pensão por morte, se eu comprovo aí que há essa dependência, que existe essa possibilidade de recebimento. E apareceu outra perguntinha também. Há prescrição para menores? Pois é, com a nova lei, existe aí essa questão de ter que quando que só tem 180 dias para entrar. Só que há uma inconsistência, uma inconstitucionalidade muito grande. Porque eu só posso começar a contar depois dos 16 anos desse menor, tá certo? Então a gente entra. Não tem isso, não. Tá. Agora eu acho que a gente encerrou mesmo. Muito obrigada pelo convite. Eu espero poder ter somado aí na vida de vocês. Obrigada, viu? O pessoal está elogiando bastante. Acho que gostaram muito. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Obrigada, tchau. viu?